Bora sim, bora falar sobre o esporte, falar sobre o meio-campo leonino. Tem o Alan Ruiz, tem o Pedro Viena, tem o Lucas Lima ainda para estrear. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse meio do esporte. Quem tá melhor no momento, quem vai ser titular. Então é isso. Muito prazer, se você não me conhece, meu nome é Vinícius Medeiros e eu estou aqui sempre falando sobre o futebol pernambucano. Então você, torcedor do esporte, torcedor do Náutico, torcedor do Santa Cruz, não perde tempo e já vai se inscrevendo aqui no canal. E claro, deixa o like nesse vídeo. Lembrando também que você pode deixar sua opinião. Esse espaço não é só meu, esse espaço é de vocês. Então, entra aí nos comentários, coloca aí sua opinião. Bora debater, fazer um debate bem massa aqui. Porque a gente tá aqui comentando, interagindo, falando as notícias que estão surgindo e a gente comenta também. Então, fica bem ligado aqui no canal. Para sair no pós-jogo, lá no Instagram também. Então é bem importante você estar seguindo tudo, tá bom? Bora sem mais delongas falar sobre o esporte. Porque o Alan Ruiz retornou agora contra o Central. O Alan Ruiz estava passando por um processo de preparo físico, né? Ele jogou ali o primeiro jogo da temporada, mas estava agora no processo de preparo físico, né? E agora ele parece estar recuperando isso. Jogou muita bola contra o Central, foi o nome do jogo, decidiu o jogo pro Sport, 3 assistências, 1 gol, quase que dava mais uma assistência no jogo. Cara, independente do adversário, independente do Sport ter um time superior, não é qualquer jogador que chega num jogo e faz isso. Ainda mais entrando depois de alguns jogos, ele simplesmente fez o que se esperava do Alan Ruiz desde que ele chegou. Foi o melhor jogo da carreira do Alan Ruiz até o momento, a gente pode falar isso sim, porque, cara, 3 assistências e 1 gol. Isso num tempo de jogo, tá? Não foi no jogo todo, foi um tempo de jogo. Então, ele acabou dominando esse meio campo do esporte. E eu acho que é o que eu falei aqui no canal, né? O Alan Ruiz é um cara que tem qualidade, sabe jogar bola. Depende de 2 coisas apenas. A preparação física dele e ele estar motivado. Quando ele tiver 100% nisso, quando ele tiver 100% fisicamente, quando ele tiver realmente motivado, que é o que parece ele estar, ele vai muito longe. Ele vai ajudar o esporte, vai dominar sim esse meio do esporte. Ano passado a gente já teve um pouco sobre o que Alan Ruiz poderia mostrar, né? E eu até falei, né, para alguns torcedores quando estavam pegando pesado no pé do Alan Ruiz, normal, o torcedor de futebol vai pegar no pé mesmo, tem que cobrar, obviamente a torcida do esporte cobra bastante e isso é bem importante para qualquer time, cobrar seus jogadores. Mas eu sempre disse, o Alan Ruiz tem uma qualidade, o Alan Ruiz sabe jogar bola, depende da maneira que ele for acionado dentro de campo. Não adianta colocar um jogador que é meia e colocar na ponta e esperar que ele renda a mesma coisa. Isso não vai acontecer, eu acho, que o Mariano Souza não deve colocar ele nessa ponta, a não ser que seja uma extrema necessidade. Mas tá aí, o Alan Ruiz jogou muita bola contra o Central e aí aparece como uma sombra nesse momento para o Pedro Viena, que vinha sendo titular. O Pedro Viena, jogador do São Paulo, né, eu falei aqui também no canal sobre ele, que ele era uma grande promessa do São Paulo, um cara que sofreu com uma lesão grave, né, e acabou perdendo esse espaço que ele teria no time do São Paulo e agora ele veio pro esporte. Né? Eu esperava, a gente esperou um pouquinho para a estreia do Pedro Viena. O Pedro Viena não estreou de primeira, demorou alguns jogos para ele estrear, mas quando ele entrou em campo ele foi muito bem. Ele conseguiu dominar também esse meio campo do esporte, já marcou gol, já deu assistência, então isso é bem importante para um jogador de futebol adquirir confiança, ainda mais ele, que é um jogador novo, um jogador que está chegando agora no esporte. O esporte, é o que parece, tem a opção de compra dele no fim do contrato, mas a gente vai ver como vai se desempenhar esse papel do Pedro Viena ao longo da temporada. Começou a temporada bem e agora está com essa disputa com o Alan Ruiz para ver quem vai ser esse meia do esporte nessa formação. Uma disputa boa, uma disputa, se for de forma saudável, vai ser ótimo para o torcedor do esporte, vai ser ótimo até para os jogadores, porque eles vão conseguir render mais e, claro, que o time em si do esporte acaba rendendo mais. A gente tem também os atacantes, né, o Zé Roberto e o Gustavo Coutinho, que estão fazendo bons jogos, os dois atacantes. Mas bora falar sobre o outro meia, né, que esse vídeo aqui está falando sobre os meias do esporte. Bora falar sobre o outro meia, que é o Lucas Lima. O Lucas Lima foi um cara que chegou agora, viu uma parte da torcida criticando, uma parte da torcida apoiando, ou uma parte que estava bem dividida em questão de opinião, se o Lucas Lima voltaria a render ou não no esporte e no futebol em geral. Bom, eu sempre falo aqui no canal, em todo vídeo eu falo isso. Jogador de futebol, eu concordo com essa afirmação. Jogador de futebol não desaprende a jogar bola. Nenhum jogador de futebol desaprende a jogar bola. No caso do Lucas Lima, muitos torcedores do Santos falavam que ele tinha preguiça, que ele era um cara que não estava tão focado lá no Santos. Né? Deve ter vários motivos, porque teve uma época assim no Santos que ele conseguiu render, assim que ele chegou no Santos, conseguiu render um pouco mais no Palmeiras, conseguiu ajudar um pouco no Fortaleza, e a fase do esporte foi mágica, a fase do esporte foi onde ele conseguiu ter seu auge ali no início da carreira. Mas bora lá, retorna para o esporte, né? Teve algumas negociações, um salário até alto, né, do Lucas Lima, passa de 200 mil reais para o esporte pagar, né, mesmo de forma dividida, tá? Porque o esporte paga esse 200, o Santos ainda paga outra parte, é um salário bem alto do Lucas Lima, mas eu acho
que é o seguinte: se o Lucas Lima vier focado, se o Lucas Lima vier motivado a retomar sua carreira, né, principalmente agora que ele está mais maduro, ele é um cara que tem uma maturidade não só de cabeça, mas também no futebol, né, obviamente um jogador que acaba evoluindo bastante ao longo da trajetória, jogou em muitos times grandes também, Palmeiras, Santos, até no Fortaleza, que hoje está sendo um gigante do Nordeste também, no esporte provavelmente também. Agora ele vai render o que se espera do Lucas Lima. Se ele não tiver preguiça, se ele estiver motivado, se ele quiser realmente jogar bola, que é o que parece que ele está, que ele chegou falando isso, né, que está motivado, que quer jogar bola, eu acho que ele vai longe. Eu acho que ele vai conseguir ajudar o esporte sim. Não garanto ele como titular. Por quê? Porque tem o Alan Ruiz e o Pedro Viena. Ou seja, 3 meias do esporte que são meias interessantes. E o Lucas Lima, se o Lucas Lima não jogar bola, cara, ele vai ficar para trás aqui no esporte também. Ele vai ficar atrás, pelo menos nesse início, é o que a gente parece ver. Pode mudar tudo. Os 3 podem parar de render amanhã e eu tá falando isso aqui. Mas nesse momento a gente vê um esporte muito promissor em questão dos seus meias. E o Lucas Lima que não tem essa vaga garantida. O Lucas Lima vai ter que crescer ainda mais, vai ter que render, conquistar sua vaga dentro de campo, porque o Mariano Souza a gente já viu que não tem cadeira cativa, né? Muda o time, muda aquele jogador que tá mal, mesmo sendo um jogador de mais nome, de mais experiência, muda aquele jogador que tá mal, né? Consegue arrumar o time de forma que todos os jogadores tenham sua importância e saibam o estilo de jogo. Então acho que vai ser muito bom até esse revezamento. Acho que os 3 vão jogar, tá? Porque o Mariano Souza a gente vê que reveza bastante. Então acho que os 3 vão jogar bola, os 3 vão conseguir render e isso é bem importante. Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até a próxima. Coloca aí. Nesse momento, cara, eu acho que o Pedro Viena tá um pouco à frente nessa titularidade, mas que o Alan Ruiz tá nessa disputa, obviamente. Depende muito da forma física do Alan Ruiz e até que tempo ele esteja preparado para jogar bola. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Bora seguir acompanhando esse caso do Lucas Lima também. Valeu!